Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus a todos vocês, amém? Você que participou do nosso culto pela manhã, você ouviu minha explicação do porquê eu não estar presente hoje no culto. Eu falei de manhã, quero falar brevemente agora, na quinta e na sexta-feira dessa semana, tive uma gripe muito forte, passei muito mal, sexta-feira tive febre muito alta. Quando eu procurei o médico, ele já coloca como suspeita de Covid, então eu já fiz o teste do Covid, comecei a ser medicado nesse sentido, e só que o teste eu vou pegar só na próxima semana, então por precaução eu já fui afastado 14 dias, né, colocado em quarentena, para não correr o risco de, se for Covid, passar isso para alguém. Então em casa já estou tomando alguns cuidados e comuniquei à liderança da igreja de que não estaria esse final de semana na igreja, e que se eu melhorasse eu iria gravar as mensagens. Então fiz isso no sábado, gravando a mensagem de hoje de manhã, né, todo o culto de manhã eu gravei no sábado. Hoje, quando eu estou gravando também a mensagem de agora da noite, eu estou muito bem, estou 100%, acordei bem, passando o dia bem, então, mas por precaução não pude estar presente aí com os irmãos. E só Deus sabe o quanto eu gostaria de estar presente aí. A gente, desde quando parou, não vimos a hora de retornar aos cultos presenciais. E aí, infelizmente, no dia que retoma os cultos presenciais, eu não posso estar. Mas Deus sabe todas as coisas, Ele está no controle de tudo. E em vez de lamentar, eu quero agradecer a Ele, porque hoje eu estou me sentindo melhor e porque a gente está retomando os nossos cultos presenciais, tá bom? Então, é apenas compartilhando com os irmãos o da minha ausência aí. Se tudo correr bem, se eu pegar o exame essa semana e me falar que deu negativo para a Covid, que foi só uma gripe, vou estar no domingo. Se der positivo para o Covid, aí eu tenho que respeitar os 14 dias, então não estarei presente de novo no próximo domingo. Se eu estiver bem, eu gravo a mensagem e coloco. Se eu não me estiver sentindo bem, aí a gente vai ver uma outra alternativa, tá bom? Então, peço que os irmãos não deixem de orar por mim, pela minha saúde, e não deixem de orar pela igreja, para que Deus nos abençoe, tá? Bom, dito isso, eu quero, antes de orar, convidar você a ler comigo Êxodo, capítulo 19. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo todo. Êxodo 19, que diz assim, acompanhem comigo a leitura. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá.
Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor e muito deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nessa noite estamos aqui reunidos, eu a partir da minha casa, meus irmãos aí na igreja, alguns assistindo pela internet. Nós estamos reunidos para entrar na Tua presença, para cultuar o Teu nome e especialmente nesse momento do culto para ouvir a Tua voz, Pai. Que o Senhor possa falar conosco através do Teu Espírito e que sejamos tocados, edificados, encorajados, possamos ter um encontro contigo nessa noite, Pai. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje eu queria pensar nesse tema, o que a gente pode esperar de um encontro com Deus? O que nós podemos esperar de um encontro com Deus? Quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, ele fez uma promessa. A gente estudou isso quando passamos lá pelo capítulo 3. O Senhor disse assim: eu estarei com você, e esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. A promessa estava se cumprindo. Os hebreus tinham sido tirados do Egito e estavam agora diante do Monte Sinai. Os comentaristas, os estudiosos vão dizer que o Monte Horebe, que é mencionado no capítulo 3 de Êxodo, e o Monte Sinai, o qual o povo está diante dele agora, são o mesmo monte. O Monte Sinai seria o pico do Monte Horebe. Os hebreus vão ficar 11 meses acampados ao pé do monte. Nos primeiros 18 capítulos de Êxodo, nós temos Deus redimindo o seu povo. E de agora em diante, a partir daqui, nós temos Deus entrando num relacionamento de aliança com o povo. E relacionamento só é possível mediante um encontro. Eu acho interessante que a maneira como Deus se revelou a Moisés no primeiro encontro nesse monte, lá no capítulo 3, e a maneira como Deus vai se revelar ao povo nesse monte, capítulo 19, vai trazer os mesmos elementos. Moisés, que já se relaciona com Deus já há algum tempo, vai mediar o encontro do Senhor com o povo. Por isso, depois de 3 meses de viagem, o povo monta acampamento no pé do monte e diz o versículo 3: logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Mais tarde, Moisés vai colocar o povo diante de Deus, é o texto que nós estamos considerando agora, né? E diz o versículo 17: Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Moisés se encontra com Deus e agora o povo vai se encontrar
com Deus. Bom, o que eu quero dizer é que esse texto ele vai nos ensinar que todo encontro com Deus nos faz conscientes da sua bondade, da sua santidade e da nossa missão. É isso que nós vamos observar nesse texto, que todo encontro com Deus, quando a gente diz assim, eu tive um encontro com Deus, hoje Deus me encontrou, hoje eu tive uma experiência com Deus. Todo encontro com Deus nos faz conscientes da sua bondade, da sua santidade e da nossa missão. Isso parece ser um padrão nas Escrituras. Olhe para o Antigo Testamento, para o encontro de alguns personagens com Deus. Olhe para o Novo Testamento, um encontro de homens e mulheres com Deus, e você vai ver basicamente a mesma coisa. Que o encontro com Deus nos faz conscientes da sua bondade, da sua santidade e da nossa missão. E nessa noite eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre essas quase 2 horas de culto que nós passamos aqui toda semana. Conforme Jesus disse, quando a igreja se reúne, ele está presente. Então, quando nos dirigimos para a igreja, ou mesmo em casa, através do nosso encontro online, nós estamos vindo para um encontro com Deus. E esse é o nosso monte, é o lugar onde nós subimos para a gente se encontrar com Deus. Porém, se ao final do nosso encontro nós não sairmos daqui, desse lugar, conscientes da bondade, da santidade de Deus, e não sairmos conscientes da nossa missão, o que nós fizemos foi participar de um ritual religioso, e não de um encontro com Deus. Vamos estudar o texto. A primeira coisa que eu quero destacar é que todo encontro com Deus, então, nos faz conscientes da sua bondade. Moisés sobe ao monte para o encontro com Deus. A primeira coisa que Deus diz a ele é o seguinte, os versos 3 a 5. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Primeiro, Deus estava dizendo, ainda se lembram a maneira como eu os tirei do Egito? Se recordam do sofrimento que vocês estavam passando e de como eu executei 10 pragas sobre aquela nação que os oprimia? Vocês conseguem lembrar que na última praga todos os primogênitos do Egito morreram, mas todos os filhos de vocês foram poupados? E sabem qual foi o mérito de vocês? Nenhum. Foi tão somente minha bondade. Minha bondade. Quando nós falamos desse atributo de Deus, que é bondade, nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos fazer uma menção ao fato de que nós não somos merecedores dessa bondade. Nós não merecemos essa bondade. Porque se existe alguém em nós que nos torna digno de receber algo bom da parte de Deus, logo Deus deixa de ser bondoso. Concordam comigo? Se eu mereço a bondade de Deus, então não é Deus que é bondoso. Sou eu que sou merecedor. Nós podemos dizer que ele é apenas justo, mas não bondoso. Se ele nos dá o que nós merecemos, ele é justo, correto? Mas se ele nos dá algo bom que nós não merecemos, então ele é bondoso. Alguém pode perguntar, mas Deus não é tanto justo como bondoso? É. Mas esses 2 atributos só podem ser conciliados na cruz do Calvário. Nós estudamos isso na IBD no semestre passado. Paulo vai explicar em Romanos 3 como que Deus pode ser bondoso e justo ao mesmo tempo. Em segundo lugar, Deus estava dizendo, se lembram como eu os conduzi nesses 3 meses, desde a saída do Egito até agora, como eu abri o mar vermelho para vocês passarem e depois fechei o mar para destruir o exército egípcio. Se lembram do maná que os alimentou, as codornizes, a água tirada da rocha.
Se lembram da vitória contra os amalequitas? Enquanto Israel estava ao pé do monte, Deus estava se revelando ao povo como um Deus essencialmente bom. É esta revelação que vai servir de base para a aliança que Deus quer reafirmar com o povo. Porque o Senhor quer continuar demonstrando bondade. Ele diz assim: vocês serão o meu tesouro pessoal. Ou, olha Israel, embora toda a terra seja minha propriedade, eu quero ser bondoso com vocês. Eu quero dar privilégios a vocês. Eu quero me relacionar de maneira íntima com vocês. Eu disse que a maneira como Deus se revela a Israel aqui nesse texto era a mesma forma como Deus se revelou a Moisés no capítulo 3. Essa mesma bondade foi revelada a Moisés quando Deus apareceu a ele na sarça. Por exemplo, quando a gente estuda, vê os versos 7 e 8 do capítulo 3, vai dizer assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Então, ali no monte, Moisés conheceu um Deus que se importa com o seu povo, que estava vendo a aflição, que estava ouvindo a oração, que estava por dentro da opressão que eles estavam passando. Moisés estava tomando consciência da bondade de Deus. Um Deus disposto a livrar, um Deus disposto a cuidar, um Deus disposto a abençoar, ainda que eles não fossem merecedores. Ainda que eles não fossem dignos de tamanha bênção. Porque não vai demorar muito tempo para Israel se demonstrar um povo difícil, um povo complicado de se lidar, um povo rebelde, um povo inconstante, um povo que reclama sem parar, um povo idólatra. Mas Deus é bondoso com esse povo. Um outro exemplo dessa bondade nós podemos ver no encontro de Deus com Isaías. Ele vê o Senhor assentado num trono exaltado, né? Imediatamente ele tem consciência do seu pecado. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Ele imagina que ele vai morrer, mas veja o que Deus faz. O verso 6 e 7 diz assim: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Culpa removida e pecado perdoado. Um ser pecador não poderia ver a Deus e sair ileso, mas Deus tira a sua culpa, Deus remove o seu pecado para que ele não seja destruído. Para que ele não seja destruído. O que Isaías fez para merecer o perdão dos pecados? Nada. Qual o mérito dele? Nenhum. Deus é que foi bondoso. Alguns vão fazer distinção dizendo que no Antigo Testamento Deus agia com justiça e no Novo Testamento Deus age com graça. Nada disso, nada disso. O Antigo e Novo Testamento é um livro só. E olha aqui um exemplo de Deus agindo com graça no Antigo Testamento, perdoando pecados mediante a graça, simplesmente porque um atributo de Deus é bondade, é a sua bondade. Nós temos a inclinação de falar de Jesus para as pessoas que estão sofrendo e mostrar a elas que o Senhor pode ajudá-las na saúde, no casamento, no trabalho, que não importa a dificuldade que elas estão enfrentando, Deus pode ajudar. Agora, como falar de Jesus para quem não está passando por nenhum problema? Quem está com saúde, quem está bem na família, quem tem um emprego bom,
Será que Jesus é uma boa nova, é uma boa notícia para essas pessoas também? Claro que é. Claro que sim. Veja como Paulo prega a palavra para os atenienses. Eles eram orgulhosos da sua condição. Eles eram prósperos. Eles se consideravam sábios. Eles não tinham grandes problemas. Veja como o apóstolo Paulo os evangeliza. Diz assim o texto lá de Atos capítulo 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Observe que num contexto extremamente religioso, como o de Atenas, o apóstolo Paulo ele vai destacar que o Deus a quem ele segue é completamente diferente dos demais deuses. Os deuses precisam de servos que precisam ficar satisfazendo seus caprichos, oferecendo para eles sacrifícios. Mas o Deus que Paulo anuncia, o Criador do céu e da terra, ele não é servido por homens. É ele quem serve os homens. Ele dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Por isso, pregamos a palavra para quem é próspero, dizendo: então, sabe quem está te dando recursos? Sabe quem está te dando uma boa família? Quem está te dando saúde? Quem está te dando felicidade? É o Senhor. É o Senhor. E Ele faz isso não porque você merece. Ele faz isso porque Ele é bondoso. Outra coisa, sabe por que Ele tem sido bondoso? Ele quer que você o busque. Ele quer que você o encontre. Ele quer se relacionar com você. Quantos que estão me ouvindo nessa noite podem dizer: eu não mereço a família que eu tenho. Eu não mereço o trabalho que eu tenho. Eu não mereço os amigos que eu tenho. Eu não mereço a vida que eu tenho. Mas Deus tem sido extremamente bondoso comigo. Deus tem sido gracioso com a minha família, misericordioso com a minha pessoa. Eu tenho recebido a graça dele, não o que eu mereço. O Senhor tem sido bondoso com você para que você o busque, para que você se relacione com ele. Porque todo encontro com Deus nos faz conscientes da sua bondade. Eu quero que você se encontre com Deus nessa noite e volte para casa dizendo: Deus é bondoso comigo. Deus tem sido bondoso comigo. Eu vou buscá-lo. Eu vou procurar me encontrar com Ele. Eu vou procurar me relacionar com Ele porque Ele tem sido bondoso comigo. A segunda coisa que eu quero destacar, que todo encontro com Deus nos faz conscientes da sua santidade. Olha o que diz aí o texto. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai. Deixa eu passar aqui para vocês. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor:
O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu, desça e depois torne a subir acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Os teólogos usam a palavra imanente para afirmar que Deus está conosco no mundo e usam a palavra transcendente para afirmar ou para indicar que Deus está separado do mundo. Então, imanente, Deus está conosco, transcendente, Deus está separado. A nossa época tem enfatizado a sua imanência, isto é, a proximidade de Deus com a gente. E nós corremos o risco de nos esquecermos de quanto Ele é diferente de nós, do quanto Ele é separado de nós. Porque o atributo mais fundamental de Deus é a santidade. É o único que é elevado à terceira potência em qualquer lugar das Escrituras. Nós não lemos na Bíblia, poderoso, poderoso, poderoso é o Senhor dos Exércitos. Não. Os anjos dizem assim, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santidade significa inigualável. Significa que Deus vai além de tudo que nós podemos imaginar. A santidade ela é tão fundamental para o caráter de Deus que o pastor falecido já, o R.C. Sproul, ele vai dizer assim, num dos seus livros. A palavra santo chama a atenção para tudo que Deus é. Ela nos lembra de que o seu amor é amor santo. A sua justiça é justiça santa. Sua misericórdia é misericórdia santa. Seu conhecimento é conhecimento santo. Seu espírito é espírito santo. E nesse encontro de Deus com o seu povo, Deus vai revelar e fazer o seu povo consciente da sua santidade. Primeiramente insistindo para que todos se afastem da montanha. Se afastem da montanha porque Deus está aqui. E esse Deus santo, você não pode se aproximar dele de qualquer jeito. Você não pode se aproximar dele sem estar preparado. Deus é um Deus santo. Eu não sei se Moisés usou aquelas fitas amarelas ou ele formou barricadas com pedras porque ele precisava determinar um limite até onde se podia aproximar. Porque se tocassem no monte, fosse humano ou animal, seria morto. Não escaparia com vida. Na sequência do diálogo, Deus vai insistir com Moisés para que avise o povo para manter distância. E quando Moisés fala para Deus que o povo já foi avisado, Deus insiste que ele reforce a advertência. Tinha que estar claro, não se aproximem. E essa distância física, ela simbolizava a distância moral entre a criatura e o Criador. Deus é separado, ele exerce os limites. Ele é maior que a sua criação e, portanto, está acima dela. Novamente, eu cito aqui uma frase do Sproul, que ele diz assim, quando deparamos com o infinito, nós tornamos-nos extremamente conscientes de que somos finitos. Quando encontramos o eterno, sabemos que somos temporários. Conhecer Deus é um forte estudo de contrastes. Encontrar-se com Deus é tomar conhecimento da sua santidade. Observe que esta consciência da santidade de Deus tomou conta de Moisés lá no primeiro encontro, lá no capítulo 3 de Êxodo. Diz lá o verso 4 a 6. Do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés, mantenha a distância. Aqui quem fala contigo é o Deus Santo, e na minha presença você precisa tirar o sapato. Diz o texto que Moisés cobriu o rosto com medo. Porque encontrar-se com Deus é tomar consciência da sua santidade
e da nossa pecaminosidade, do quanto ela é grande e do quanto nós somos pequenos. Observe que no encontro que Isaías tem com Deus, ele também se torna consciente da santidade de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, diz o texto: no ano em que o rei Uzias morreu, eu ouvi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Deus está além de tudo que nós podemos imaginar. E quando nós tentamos imaginar o Deus que enche o céu dos céus, nós nos vemos no limite da nossa capacidade mental. A nossa reação é a mesma de Isaías. Ai de mim, estou perdido. Enquanto Moisés estava preparando o encontro de Deus com o povo, o Senhor disse para ele consagrar o povo durante 2 dias. Os versos 10 e 11. Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Lavar as vestes era o símbolo de consagração, né? De que eles se arrependeram dos seus pecados, de que foram perdoados e que agora podem se aproximar de Deus. É verdade que eles não podiam chegar muito próximos ainda, mas já podiam se aproximar um pouco. Porque para se encontrar com Deus que é santo, você precisa se consagrar. Você está sendo imprudente se você se aproximar de qualquer jeito daquele que é santo, santo, santo. Como que nós fazemos para lavar as nossas vestes? O que nós fazemos para sermos santificados? Para que o encontro com Deus não seja dias de tristeza. Veja esse que é um dos textos mais belíssimos da Bíblia e que nos fala sobre isso. Um texto lá de Apocalipse, no capítulo 7. Acompanhem comigo a leitura desse texto. Apocalipse, capítulo 7. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Ou, em outras palavras, quem são esses que foram santificados? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus, porque foram santificados, porque branquearam as suas vestes, eles estão agora na presença de Deus. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ah, meus queridos, quer ter esse encontro grandioso com Deus? Quer ter esse encontro grandioso com Deus? Lave as suas vestes no sangue de Jesus, entregando hoje mesmo sua vida ao Senhor. Se você já fez isso, é só continuar confessando os seus pecados
porque o sangue dele continua nos purificando de toda injustiça. Quem não lava as vestes no sangue de Jesus ainda não está pronto para se encontrar com Deus. Não está pronto para esse encontro. Quantas vezes você terminou uma celebração como essa hoje, sem a consciência da santidade de Deus? Você saiu sem um encontro com Deus. Porque todo encontro com Deus nos faz conscientes da sua santidade. Todo encontro com Deus nos faz conscientes da sua santidade. A terceira coisa que eu quero destacar é que todo encontro com Deus nos faz conscientes da nossa missão. Da nossa missão. Versículo 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. É isso que vocês serão para mim. Sacerdotes, nesse verso, não diz respeito a uma classe específica de pessoas. Um pouco mais à frente é que Deus vai separar a família de Arão para serem sacerdotes. Da mesma forma, santo não tem uma conotação moral aqui. Não. O que Deus está fazendo é relembrar com eles a aliança feita com Abraão. Na verdade, a aliança mosaica é nada mais do que uma ampliação da aliança feita com Abraão. Com Abraão, a condição era receber as bênçãos da aliança. Deus faria o resto. Deus disse, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou fazer de você o meu povo. E agora esse povo está formado e a aliança com Deus ela é ampliada. Agora Israel precisa obedecer. Os próximos capítulos de Êxodo são os mandamentos, ou seja, são a parte da aliança que cabe a Israel cumprir. Mas o propósito de Deus de ter separado um homem, fazendo dele um povo, e agora Deus estar ratificando a aliança com esse povo, é o mesmo. Porque para Abraão, lá em Gênesis 12, o Senhor disse a ele, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, Abraão. É isso que eu vou fazer com você. Abraão, eu vou começar com você, mas eu quero abençoar todos os povos da terra. Você é apenas o começo, Abraão. Eu vou formar um povo que vai ser o instrumento meu na história. As minhas bênçãos vão passar por você até chegar às pessoas que eu quero abençoar. Deus está dizendo a mesma coisa agora para esse povo ao pé do monte. Vocês são o meu povo separado, meu povo escolhido. Eu quero fazer de vocês um reino de sacerdotes. Vocês vão ser mediadores entre eu, o Senhor, e as nações. A minha bênção vai chegar até elas por intermédio de vocês. Eu vou fazer de vocês um canal de bênção. Isaías vai dizer sobre esse povo, lá em Isaías 61:6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Deus estava dizendo que tinha um plano na história, um plano para alcançar todos os povos, na qual Israel seria o seu ministro, na qual Israel seria o seu representante. Quando nós nos encontramos com Deus, Ele nos torna conscientes da nossa missão. Foi assim no primeiro encontro de Moisés com o Senhor. Vamos voltar lá para o capítulo 3, quando o Senhor diz, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Em outras palavras, Moisés, o meu povo escolhido para ser uma bênção, está sendo oprimido. Eu te encontrei hoje aqui porque eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo que você faça, você vai liderar o êxodo. Você vai liderar a saída do meu povo do Egito. Jonas, eu marquei esse encontro com você porque eu quero que você seja um ministro meu para os ninivitas. Eles estão perdidos, mas você vai pregar o juízo e eles vão se converter. Para Isaías, o Senhor diz assim, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei?
quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, vá e diga a esse povo. Em outras palavras, Isaías, eu me encontrei contigo porque eu tenho uma missão para você. Vá a esse povo e diga as minhas palavras a ele. Nós sabemos que Israel foi orgulhoso, se apegou à sua eleição, se esqueceu da sua responsabilidade, se fechou para si mesmo e deixou de abençoar as outras nações. E o que Deus fez? Quando Deus ampliou os privilégios da eleição, não apenas a uma raça específica, mas agora a todos quanto colocarem a sua fé em Jesus, os mesmos privilégios e as mesmas responsabilidades que eram de Israel se tornaram também privilégios e responsabilidades da igreja. Veja o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Observaram aqui a semelhança com o texto de Êxodo, versos 5 e 6 que nós estamos estudando? Agora, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro está usando as mesmas palavras, a mesma ideia daquela que foi dita no passado para o povo de Israel. Pedro estava dizendo, a igreja é o povo eleito. A igreja é o povo eleito. Ela é o povo exclusivo. A igreja agora é a nação santa. A igreja é o reino de sacerdote. É a igreja. Não é mais agora uma nação, a nação de Israel. Isso agora é privilégio da igreja. Mas lembra daquela missão dada a Abraão? Olha o motivo pelo qual Deus fez da igreja a geração eleita. Ele diz lá, o apóstolo Pedro, para anunciar as grandezas. Eu queria dizer que todo encontro com Deus nos faz mais conscientes da nossa missão. O Senhor ainda quer alcançar todos os povos da terra. O que nós pessoalmente ou o que nós como igreja temos feito com a responsabilidade que nos foi entregue de pregar o Evangelho. O que nós temos feito com isso? Com a responsabilidade de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Se você sair daqui essa noite sem consciência da sua missão, é porque você não teve um encontro com Deus. Não teve. Porque todo encontro com Deus nos faz conscientes da missão que nós temos. Todas as vezes que Deus se encontrou com alguém no passado, essa pessoa saiu daquele encontro consciente da missão que ele tinha. Eu termino dizendo que no Monte Sinai, Deus revelou a sua bondade, a sua santidade e revelou a nossa missão. E muitos anos depois, em outro monte, o Monte do Calvário, Deus demonstrou a sua bondade quando Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Olha a bondade do Senhor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. E ainda nesse monte, Deus mostrou a sua santidade quando um ladrão chegou a uma conclusão. Este homem não cometeu nenhum mal. Ele é santo. Ele é separado. Ele não cometeu nenhum mal. E foi no Monte do Calvário que Deus demonstrou a razão da sua missão. Quando Jesus afirmou, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu queria que hoje você fosse dormir profundamente consciente da bondade de Deus, da santidade de Deus e da sua missão. Se você adormecer essa noite consciente dessas três coisas, eu posso lhe afirmar que hoje você teve um encontro com Deus. Que hoje o Senhor te visitou, que hoje o Senhor nos visitou. Porque, como eu disse no princípio,
Todo encontro com Deus nos faz conscientes da sua santidade, ou da sua bondade, da sua santidade e da nossa missão. Todo encontro com Deus. Se você nessa noite veio aqui para o templo ou está na sua casa assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube e você for dormir hoje consciente da bondade de Deus, da santidade de Deus e da sua missão, você pode dizer: hoje eu tive um encontro com Deus. Hoje minha casa, hoje a igreja foi visitada pelo Senhor. Porque é isso que acontece. Todas as vezes que Deus nos visita, todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, nós nos tornamos conscientes da bondade dEle, da santidade dEle e da nossa missão. Amém? Quero orar, encerrando aqui a minha palavra. Feche os teus olhos aí aonde você está e vamos orar. Ó Senhor, nessa noite, Pai, noite essa que o Senhor nos visitou com a Tua palavra e que nos relembrou e que nos fez tomar consciência como que o Senhor tem sido bom, tão bom para nós. Obrigado, Pai, por isso. Porque a gente é pecador, a gente é falho, a gente é inconstante, a gente não merece nada, mas o Senhor tem sido bom. Também, Pai, sabemos que o Senhor é santo, santo e santo, e que nós somos pecadores. E que se não for o sangue de Jesus Cristo a nos purificar, nós não poderíamos nos apresentar diante do Senhor. Mas nós damos graças ao Senhor por Jesus Cristo, por Ele ter purificado o nosso pecado, lavado a nossa vida e ter nos feito aceitáveis ao Senhor. Muito obrigado por isso. Nessa noite, também tomamos consciência da nossa missão de ser luz, da nossa missão de ser sal, da nossa missão de proclamar as grandezas do Senhor, da nossa missão de levar as boas novas àqueles que não conhecem, de fazer diferença nesse mundo. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando e nos visitando poderosamente, tal como fez essa noite. Que a gente possa ser constantemente relembrados dessas verdades quando nos encontramos com o Senhor, ó Deus. Abençoa os meus irmãos, abençoa os meus amigos, todos aqueles que estão me ouvindo nessa hora. Que o Senhor se faça presente nas suas vidas e na vida das suas famílias. É a minha oração e a faço agradecido no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa edificar você e um bom restante de culto aí para os irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.